Bom dia. Romanos 10, 13 e Jeremias 33, 3. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aqui em Romanos 10, 13, Paulo está se referindo à salvação. Que invocar o nome do Senhor é suficiente para sermos salvos, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Paulo deixa bem claro que não é por obras que nós somos salvos, não é por tradição religiosa, não é por herança religiosa, não é por performance de bondade, performance de santidade que nós somos salvos porque invocamos o nome do Senhor. Em Jeremias 33, 3, fala assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa palavra foi direcionada a Jeremias, que estava preso no poço, na cisterna. E aí, esse contexto onde o povo estava sendo prisioneiro, cativos, né, da Babilônia. E aí, vem essa palavra de Deus para Jeremias dizendo: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Qual era a coisa grande e oculta que Deus revelou ali para Jeremias naquele fundo do poço? Lembra que eu fiz uma live inteira sobre Ebed-Meleque? Aquele servo que intercedeu por Jeremias diante do rei e falou assim: olha, vocês exageraram muito jogando ele no poço, me deixa tirar ele daquele lugar. Ebed-Meleque intercede. Ebed-Meleque não era famoso, não era alguém com destaque, pelo contrário, era um servo, e era uma coisa muito grande, uma coisa extraordinária, ele conseguir interceder por Jeremias e conseguiu tirar Jeremias lá daquela cisterna. Isso foi grande, isso foi algo extraordinário, mas enquanto Deus estava conversando com Jeremias naquele fundo de poço, ele já estava trabalhando no coração de Ebed-Meleque para interceder por Jeremias, né? Então, Jeremias ali, confuso, naquele poço, estava ali e Deus fala: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Eu vou usar quem você menos espera para tirar você daí. Eu quis fazer uma conexão desses dois textos e destacar a palavra invocar. Invocar é quando você está em desespero, você invoca leis para se defender, você invoca um testemunho para se defender, você pede uma ajuda no desespero. Mas aqui no Brasil, a gente acha significado duplo para um monte de coisa, né? Aqui no Brasil, em algumas regiões, a gente coloca o invocar como alguém difícil, alguém marrento, alguém que apela fácil, alguém que perde a paciência fácil. Em Goiás, a gente fala assim: eita, mas aquele sujeitinho ali é invocado. A gente quer dizer que aquela pessoa, ela perde a paciência rápido, ela se irrita com facilidade, ou deixa de ser invocado, ou deixa de ser apelante, uma pessoa que apela, uma pessoa que se irrita. Mas o invocar aqui da Bíblia é chamar pela pessoa que você mais confia, pela pessoa que você mais sabe que vai poder te ajudar, te socorrer naquela situação. Então, invocar é quando você tem alguém que você sabe que tem o poder de te ajudar, de te acolher, de resolver aquela situação. E aqui, a palavra invocar aqui significa, para Paulo, essa invocação, invocar o Senhor, era um meio, uma maneira, o único jeito que tinha de sermos salvos da condenação eterna, da separação eterna da presença de Deus, né? E aqui em Jeremias é um invocar que traz revelação de uma direção, de um direcionamento, de um caminho, que Jeremias estava precisando daquela ação de Deus na vida dele para resgatá-lo do caos que ele estava vivendo diário. Então, o invocar o Senhor é trazer para nós a solução, a redenção, não só de uma condenação eterna,
mas do caos diário da nossa vida. Deus está pronto para nos ouvir, para revelar para a gente direção, caminho que a gente não entende, que a gente não sabe. Então ficou bem claro aqui, né, para vocês, que a gente só invoca, você só vai invocar a ajuda de alguém muito importante que você conhece e que você sabe que vai resolver. Nesse caso aqui que a gente está falando, Deus, em qualquer situação que você esteja, se você invocar, Ele tem salvação, Ele tem direção, Ele tem caminho para você. Dito isso, eu preciso contar para vocês qual é a pessoa nessa vida que eu tive e que eu tinha o prazer de invocar toda vez que eu precisava de ajuda. Mas eu não só quando eu precisava de ajuda, quando eu tinha algo muito bom, algo muito relevante na minha vida, a primeira pessoa que eu pensava de falar era minha mãe. Eu tinha uma relação muito boa com a minha mãe, graças a Deus eu recebi um presente do céu na minha adolescência. Eu tive um entendimento de que minha mãe era a minha melhor amiga. Uma vez eu tinha assim, eu não contava nada pra minha mãe, eu tinha medo de contar as coisas pra minha mãe contar pra minhas tias, contar pra todo mundo, então eu era muito pra dentro, eu era muito reservada. Minha mãe não sabia de um monte de coisa que eu fazia, que eu pensava ou aprontava. Mas na minha adolescência eu fui num congresso, eu sou de Mineiros, Goiás, e esse congresso foi em Rio Verde, Goiás, que é 2 horas de Mineiros. Mas foi um congresso de adolescentes, por isso que é muito importante. A igreja ajuda muita gente a criar filho, viu, gente? Eu criei os meus na igreja e sei o quanto que eu recebi a ajuda de Deus através da igreja. A igreja é muito importante, a comunhão dos santos é muito importante, nós somos muito abençoados. Então, né, eu não me lembro do nome da palestrante, não me lembro nem da aparência, mas o ensinamento que eu tive foi do céu. Esse ficou aqui eternamente gravado na minha cabeça. E um dos temas desse congresso de adolescentes foi a relação dos filhos com os pais. E ali foi exposto ali a fragilidade dos pais pra gente. Foi exposto ali que nossos pais também tinham sido adolescentes também, mas não tinham as oportunidades que a gente tinha. E eles fizeram um trabalho tão bem feito, só pra você ver, eu tô com 53 anos e esse ensino marcou minha vida. Mas graças a Deus salvou a minha relação com os meus pais, principalmente com a minha mãe. E aí eu me lembro que eu passei a enxergar a minha mãe como minha melhor amiga. Então, assim, quando eu estava muito triste, eu ia para ela, contava tudo que estava acontecendo. E minha mãe acolhia a minha dor. Quando eu estava muito feliz, a primeira pessoa que eu pensava de contar o que aconteceu era para minha mãe. E foi assim um relacionamento, graças a Deus, eu tive esse privilégio de ter esse entendimento muito antes. Então, desde a adolescência, eu tinha uma amizade muito estreita com a minha mãe. E aí eu me casei, fui morar em outra cidade, mas eu tinha o hábito de falar com a minha mãe toda semana, que assim, gente, eu sou da época que não existia celular, tá? Era muito caro ligação telefônica, era caríssimo. Quem aqui tem a minha idade sabe o que era telefonar para a família. Então eu telefonava para minha mãe todos os domingos. Então eu guardava todos os assuntos para falar com a minha mãe. E às vezes a gente falava assim mais de 1 hora no telefone. Eu contava para ela todas as coisas boas que me aconteceram e também as coisas muito ruins, muito difíceis que me aconteceram. Então assim, se eu tivesse celular, se tivesse a facilidade do telefone que a gente tem hoje, todo dia eu ia falar com a minha mãe. Todo dia eu ia ligar para ela. Então, assim, eu acostumei, eu construí um hábito de estar feliz, falar com a minha mãe, estar triste, falar com a minha mãe. E abrindo, assim, um parênteses, minha mãe não tinha, assim, muito estudo. Ela estudou, acho que até a 2ª série, 2º ano, não sei como que é hoje. Mas ela aprendeu a ler e escrever. Mas a minha mãe tinha uma sabedoria de diplomas, de mestrado, de doutorado. Ela tinha uma sabedoria do céu. Ela lia a Bíblia quase que... Ela estava acordada, você não chegava lá em casa e não topava minha mãe sem a Bíblia na mão. Igual hoje, tá todo mundo com o celular na mão, o tempo inteiro olhando. Minha mãe, o smartphone dela, o telefone dela era a Bíblia. Minha mãe não tirava a Bíblia da mão e lia muito. Então ela adquiriu uma sabedoria muito de Deus. E quem conheceu minha mãe, teve contato com a minha mãe, sabe o tanto que ela era sábia. Então eu tive esse privilégio de conviver com esse ser especial que Deus colocou na terra, que foi minha mãe. Então,
ela tinha muita sabedoria. Eu lembro que quando eu ia contar as coisas boas, ela celebrava comigo, ela ficava feliz comigo. E quando eu ia contar as coisas difíceis, minha mãe fazia duas coisas. Ela acolhia minha dor, sempre acolhia. Sempre me abraçava nos momentos difíceis. Mas ela não validava aquele sentimento para eu morar naquele sentimento. Quando eu ia falar de que alguém me feriu, que alguém me machucou, a minha mãe ouvia, validava aquela dor minha, mas só que ela falava assim: pega os defeitos e taca na lata de lixo. Só olha as coisas boas, minha filha. Os defeitos você taca na lata de lixo. E só olha as coisas boas que você tá vivendo. Só olha as qualidades das pessoas. Não fica olhando os defeitos, minha filha. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque aos 40 anos, mais ou menos, a minha mãe morreu, a minha mãe faleceu. E aí, eu me peguei várias vezes pegando o telefone pra ligar pra ela. Eu esquecia que a minha mãe tinha morrido. Eu não lembrava que ela... Vinha aquele no automático. Eu lembro que chegava a hora de ligar pra ela no domingo, eu catava o telefone pra ligar pra ela. Quando o telefone começava a chamar, é que eu lembrava que minha mãe não estava mais ali. Então eu queria dizer para vocês que naquele momento, naquele luto, foi muito difícil para nossa família. O luto da minha mãe foi muito difícil para eu superar. A nossa família teve 6 perdas em 5 anos. Eu e a nossa família, todos nós sofremos. Eu sempre falo aqui que eu tive 6 lutas em 5 anos. Eu falei, gente, isso é injusto, porque não fui só eu que tive 6 lutos, foi a minha família toda. Eu, meus irmãos, meus primos, tios, nós tivemos 6 lutos em 5 anos. Então foi assim muito difícil, mas eu posso dizer para vocês que o maior luto da minha vida foi o da minha mãe. Foi o que eu mais tive dificuldade em me recuperar, em superar. Porque minha mãe era alguém que eu invocava quando eu estava triste, quando eu estava feliz. Eu invocava, eu chamava, eu ligava, eu tinha ela como nesse lugar. E aí eu me vi num lugar onde eu percebi que Deus poderia preencher esse espaço vazio. Minha mãe nunca mais voltaria para ter esse lugar mais na minha vida, mas eu tenho a presença de Deus em mim. E eu posso me achegar a Ele, eu posso invocá-lo em qualquer momento da minha vida, em qualquer situação da minha vida. Uma das coisas que me ajudou muito a superar o luto foi um cachorrinho que eu ganhei. Né? Eu ganhei um cachorrinho, todo mundo já escutou ele aqui, o Thor. Ele tem a idade né? Já tá vai fazer 12 aninhos, né? Eu ganhei bem no início assim, do luto, me ajudou a superar o luto. Mas olha só, eu vou tirar uma foto e colocar nos stories do Instagram depois para mostrar para vocês o que eu tô falando. Muitos já sabem o que eu tô falando. Eu aprendi a invocar o nome do Senhor. E o meu cachorro, esse que eu falei para vocês que me ajuda no luto, todas as vezes que eu me ajoelho para invocar o nome do Senhor, tanto para quando eu estou feliz ou quando eu estou muito triste, Ele vem e deita nos meus pés. Todas as vezes, gente, que eu ajoelho para orar, Ele vem. E enquanto eu estou na presença de Deus orando, às vezes eu passo 5 minutos, 2 minutos, meia hora, às vezes 1 hora, às vezes muito tempo. Às vezes teve uma vez que eu dormi na posição de orar assim no chão. Ele dormiu junto, ele só sai quando eu paro de orar. Então eu descobri que as pessoas vão passar. Virão lutos na minha vida. Mas a presença do Senhor, ela permanece, ela é permanente. Então, assim, claro que a minha mãe foi maravilhosa na minha vida, foi um presente de Deus na minha vida, mas ela, como ela mesmo diria, minha filha, tem que buscar Deus em primeiro lugar, porque eu não vou ficar para semente. Nós não vai ficar para semente, minha filha. Tipo assim, nós não somos eternos, só Deus é eterno. Então, assim, hoje eu sei, porque teve momentos na minha vida que, como Jeremias, ele não tinha ninguém lá no poço com ele. Mas ele tinha presença. E você só invoca quem você é íntimo, quem você conhece, quem você sabe que vai resolver aquela questão. Você não vai pedir ajuda para quem não vai te ajudar. Por que sempre eu procurava minha mãe, tanto na alegria como na tristeza? Porque eu sabia que eu ia ter uma resposta vindo da parte dela, mas chegou um tempo que essa fonte secou. E eu entendi que Deus, mesmo minha mãe estando ali ou não estando, Ele sempre esteve.
Tem um versículo que fala assim, meu pai e minha mãe me abandonaram e o Senhor me acolherá. Então o Senhor sempre vai estar ali para te acolher. Então é importante, mesmo que você tenha alguém que você ama, que você busca, quando você precisa de ajuda, você tem que entender que Deus tem que ser a sua primeira escolha, a sua primeira opção. Porque aquela pessoa que você confia, aquela pessoa, um dia, essa relação vai terminar. Seja por algo na terra que aconteceu que quebra essa relação, ou seja pela morte que vem separar você dessa pessoa. Mas a presença de Deus você tem o tempo todo, constantemente. Então é a Ele que nós temos que invocar. Então, assim, várias vezes na minha vida, quando eu chego num lugar onde eu não sei o que fazer, na mesma hora eu escorrego pro chão, eu vou ajoelhar e vou orar. Eu falei, eu vou buscar, eu vou invocar. E eu nunca levanto sem resposta. Lá em Jeremias, a gente ama falar Jeremias 29:11, não é? A gente fala direto aqui em Jeremias 29:11, que fala assim, eu é que sei, que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar para você coisas que o seu coração, que a sua alma precisa, para dar um futuro para você. Então Deus tem a gente fala muito esse texto e muito se fala nesse versículo. Mas hoje eu quero falar para você o versículo seguinte, que é Jeremias 29:13. Fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está pronto para revelar os planos bons que Ele tem a seu respeito. Mas você precisa buscar, invocar o nome dEle. Buscar-me-eis e me achareis. A pessoa mais fácil que tem da gente achar nessa vida é Deus. É só você buscar. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, porque Ele está o tempo todo esperando você o considerar a pessoa mais importante da sua vida. Deus fica o tempo todo esperando você entender que a sua relação íntima com Ele vai fazer você buscá-lo não só na hora do desespero, mas para buscá-lo para contar as coisas boas, para agradecer as coisas boas que acontecem na sua vida. Por isso, da sua boca tem que vir o nome de Deus, não só no desespero, não só quando esgotam as suas possibilidades, não só quando esgotam as suas forças, não só quando você chega no limite da sua dor, mas buscar em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que fala assim, Fernanda, eu tento fazer um devocional, ter ali aquela rotina, mas não me sobra tempo. De manhã eu acordo já tanta coisa para fazer, aí eu deixo para fazer de noite, eu estou cansada e durmo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se Deus for a sua primeira opção, a sua primeira escolha, é porque você entende a importância da presença dele na sua vida. Ele é um Deus que nunca vai falhar com você, nunca vai trair você, porque ele tem um amor leal que cerca você, que te protege. Te protege não só das coisas ruins, não só das coisas difíceis, mas ele te protege também da tentação, do pecado. Quanto mais você busca a presença dele, mais distante você fica de ter desejos que vão separar você da presença dele. Você olha de coisas que te tentavam, coisas que te seduziam e que te afastariam da presença dele, você tendo ele como busca prioritária, como tendo uma relação íntima com ele, você vai olhar para essas coisas que te seduziam, você não vai ter mais prazer nelas. Porque o seu prazer está na lei do Senhor, assim como Davi chega num nível tão hard de intimidade com Deus, que ele fala assim, o meu prazer está na tua lei, e nela eu medito de dia e de noite, eu tenho prazer. Quando eu estou muito feliz, a primeira coisa que sai da minha boca é um glória a Deus, Deus seja glorificado,
Deus é bom, Deus é misericordioso, mas quando vem o mal, também eu falo, Deus seja glorificado, porque Ele tem um caminho para revelar para mim, porque eu vou buscar Ele em primeiro lugar, eu vou invocar o nome dEle, porque Ele tem revelação, Ele tem estratégia. Porque Deus trabalha em estratégias e Ele é o único que tem revelações do que você precisa fazer para ter os próximos passos. Ele trabalha nas articulações de pessoas, de workshop, tudo que você precisar ter contato para poder chegar naquele lugar que você tanto deseja, profissionalmente, emocionalmente, Ele vai trabalhando por fora todas as coisas para contribuírem para o seu bem, porque você o ama, porque você invoca Ele. E você só vai invocar quem você tem intimidade. Por que que eu queria a presença da minha mãe na minha vida, assim, tanto quando eu estava muito feliz e quando eu estava muito triste? Porque eu sabia o que a minha mãe tinha para dar para mim. Nos momentos de alegria, ela celebrava, comemorava comigo, porque mãe sempre está ali. Tem as exceções, eu sei que tem pessoas que não tiveram essa relação que eu tive. Mas na sua grande maioria, a mãe é a sua melhor fã. É aquela que te escuta sem te acusar, sem te condenar. Eu queria dizer para você que a mãe, que ela tem todas essas características, ela é apenas uma imagem diante de tudo aquilo que Deus é para nós, de que Deus é por nós. Não existe um amor assim. A nossa mãe aqui na Terra tem essa representação na nossa vida, mas é só uma fotografia de tudo aquilo de quem Deus é, só uma imagem. Porque Deus tem para dar para você um amor que não condena, um amor que não acusa, mas um amor que salva, que transforma, que trabalha todas as coisas em volta para que você tenha uma vida abundante aqui na Terra, de alegria, de saúde, de força. Então, quando você estiver muito feliz, invoca o nome do Senhor e diga para Ele o quanto que você está feliz e satisfeito e contente e pleno com tudo que Ele permitiu e com tudo que Ele colocou nas suas mãos. Às vezes você está com as mãos cheias de dificuldades, cheias de dores, mas você entende que você não está segurando sozinho, você não está sozinho. A presença santa de Deus traz revelação de caminho, de estratégia para você sair desse lugar. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Enquanto Deus estava falando isso com Jeremias, que estava lá no fundo do poço, já estava trabalhando no íntimo de Ebed-Meleque para interceder por Jeremias. Já estava trabalhando na vida de Ebed-Meleque. Gente, esse homem você nunca ouviu falar no nome dele. Ele não tem destaque nenhum, mas Deus usou no plano eterno para resgatar para resgatar Jeremias daquele poço. Ele não era da mesma tribo, ele não era do mesmo povo que Jeremias. Ele simplesmente foi tocado por Deus para resgatar Jeremias daquela injustiça, daquele poço. E enquanto Deus trabalhava por fora o bem que iria atingir a vida de Jeremias, Jeremias estava no fundo do poço, com medo, com fome, foi torturado ali, e Deus fala, invoca-me, Jeremias. Eu tenho uma estratégia, eu tenho um caminho que vai surpreender o seu coração. Eu vou usar uma pessoa, Jeremias, que você não tem ideia, você vai ficar surpreso. Quem é que eu vou usar para tirar você daí? Porque Deus, Ele é o único que merece da minha parte e da sua parte dedicação eterna. Porque ainda que faltarem as pessoas que você mais ama na sua vida, como foi na minha vida, né? Como eu achei difícil a falta da minha mãe na minha vida. Sabe o que é pegar o telefone? Ai, aconteceu isso, vou contar para minha mãe. Ah, eu tô triste, eu preciso saber o que a minha mãe tem para me dizer a respeito disso. Acabou, ela morreu, ela foi embora. Mas Deus fala, você tem a mim. Invoca-me e te responderei. Eu tenho coisas grandes, ocultas, que você não sabe. E aí, Jeremias 29, 13.
No 11 fala que é Ele que sabe todas as coisas. Os pensamentos dele são... Deus nunca tem pensamentos ruins a nosso respeito. E Jeremias 29:13 fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que você faz na hora do desespero? Quando você está bem desesperado, o que você fala? Para quem que você vai ajoelhar, correr? Não espere ficar sem nada para descobrir que Deus é tudo na sua vida. Esse invocar que Paulo fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo não está dizendo só de uma salvação eterna. O Senhor tem salvação para você de todos os dias, de qualquer caos que você estiver. Se Ele tem o poder de te salvar da condenação eterna, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que tem salvação eterna para você, tem salvação todos os dias. Então invoca e tenha intimidade para você conhecer de perto aquele que pode acolher você na dor, mas não permite que você crie raízes nela, porque Ele tem tempo para todas as coisas, para eu e você vivermos debaixo do sol. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, nos ensine a te buscar em primeiro lugar, a te invocar em primeiro lugar, a saber e ter a consciência de que nós não temos mais ninguém na terra ou no céu que se compare ao que o Senhor é para nós. O Senhor tem salvação para nós todos os dias. O Senhor tem estratégia e tem revelação no nosso caminho, na nossa caminhada, na nossa jornada. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.